Prontinho. Bom dia a todos, né? Então, hoje nós temos aí o nosso seminário, né? A aula 7 e 8, dividido por sala, no qual o primeiro D inicia, né? Então, eu vou fazer a abertura e depois eu passo a fala para o primeiro D, ok? Pode passar, Luan, por favor. O nosso tema é placas tectônicas. E as competências e habilidades que nós vamos trabalhar é identificar as formas de manifestação de fenômenos naturais na superfície terrestre, segundo diversas escalas geográficas ou geológica, né? Que a gente também considera dessa forma. O objetivo é que vocês compreendam a estrutura de formação e a dinâmica das placas tectônicas. A apresentação é dividida por sala, né? Então a organização parte de vocês. Pode passar, Luan. E inicia pelo primeiro D, tá bom? Pode começar, primeiro D. Placas tectônicas. Introdução. O que são? Placas tectônicas são grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou se afastar umas das outras. A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Principais placas tectônicas do mundo: placa norte-americana, placa João do Pacífico, placa do Coco, placa do Caribe, placa de Naxa, placa sul-americana, placa da Antártida, placa africana, placa arábica, placa indiana, placa euroasiática, placa australiana, placa de Filipinas e placa do Pacífico. Teoria das placas tectônicas. Em 1903, Alfred Wegener apresentou a teoria da dupla continental, que afirma que, há milhões de anos, as massas de terra formavam um único supercontinente, chamado Pangeia. Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico. Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, como era falado no passado. Existem 3 tipos de placas tectônicas. Uma delas é oceânica, que no caso são as que permanecem abaixo do oceano. Existem também as continentais, que permanecem em cima da Terra. E por último, as oceânicas e continentais, que são as que permanecem entre o oceano e o continente. Por que as placas tectônicas movimentam-se? Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. A crosta terrestre encontra-se sobre o manto da Terra composta por magma. O intenso calor provoca a movimentação circular do manto em correntes de convecção. Esse movimento convectivo transfere o calor do núcleo, camada mais interna da Terra, para as camadas mais externas, provocando a movimentação das placas, levando à junção ou à separação dos componentes. Placas no Brasil.
O Brasil situa-se no centro da placa sul-americana e possui uma área de 43,6 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 200 quilômetros de espessura. Essa placa move-se para o oeste, afastando-se da dorsal mesoatlântica e aproximando das placas de Nazca e do Pacífico. Por estar localizada exatamente no centro da placa sul-americana, o Brasil quase não sofre grandes abalos. Há sismos de pequenas magnitudes decorrentes do desgaste da placa. Obrigado por ter nos ouvido. Essa foi a nossa introdução sobre placas tectônicas. Temos aqui a bibliografia, se você quiser pegar a fonte dessas informações. E obrigado. Maravilhoso. Primeiro C. Bom dia. Bom dia. O nosso tema é crosta oceânica, crosta continental, plataforma continental, talude continental, evacilação ou sopé continental. A gente vai dar uma resumidinha. Pode passar. Então, pode-se falar crusta ou crosta. A oceânica. Crosta oceânica ou crusta é a designação dada à camada litrosfera terrestre, com características de composição, espessura e densidade diferenciadas, que constitui o fundo das bacias oceânicas. A crosta oceânica é constantemente formada nas cordilheiras do meio do oceano, onde as placas tectônicas estão se separando, como magma que brota destas fendas da superfície da Terra, esfria e torna-se uma crosta oceânica jovem. Os limites divergentes são representados pelas dorsais mesoceânicas, onde as placas se afastam horizontalmente uma da outra, como formando uma nova crosta. Aí do lado tem um desenho de como é formado. Pode passar. Crosta continental. A crosta continental, ou crusta, é a camada de rochas graníticas, sedimentares e metamorfóticas que formam os continentes e as zonas de baixa profundidade, junto às suas costas, conhecidas como plataformas continentais. Como consequência de diferença de densidades, quando margens actíveis de crosta continental se encontram com a crosta oceânica, em zonas de subdução. A crosta oceânica é tipicamente subduzida em direção ao manto, por conta da sua baixa densidade relativa. A crosta continental é raramente subduzida para o manto. Um exemplo é a colisão de blocos continentais com grande expansão local, que pode causar a sua fusão a grande. Um exemplo também é a colisão de blocos continentais com grande expansão local, que pode causar a sua fusão e a grande profundidade. Limites convergentes, zonas de convergências ou limites destrutivos são áreas de convergência das plantas tectônicas, que passam a ser tangenciar como consequência de movimentos convergentes horizontais, que ocorrem entre si, denominando os movimentos orogênicos. Tais movimentos ocorrem em virtude da diferença do calor e pressão que ocorre na atmosfera, fazendo com que as placas sobre elas flutuam e se movam. Então, a crosta oceânica e continental, elas meio que se cruzam. Uma é ligada à outra. Professora, só um momentinho, tá?
Professor, desculpa a demora, tá? Oi? Desculpa a demora aqui, é porque eu tive imprevisto. Tá. Plataforma continental. É a porção do fundo oceânico que margeia os continentes, indo da linha da costa até a profundidade de aproximadamente 200 metros. É plana, com uma inclinação suave, 1 metro de declive para cada 1.000 metros de extensão, e largura variável, 70 a 80 quilômetros em média, podendo chegar a várias centenas. Talude continental, também chamada de vertente continental, é a região de inclinação acentuada, 1 metro de declive para cada 40 metros de extensão, que vem após a plataforma continental e se estende até a planície abissal. O limite externo da plataforma continental, onde ocorre a brusca mudança de declividade, recebe o nome de quebra da plataforma. Aí tem uma pequena imagem aí, só para complementar. Elevação supracontinental. Na base de taludes, sequências sedimentares constroem uma unidade de relevo irregular, conhecida como elevação supracontinental. Essa elevação estende-se de 3 a 5 mil metros de profundidade e tem uma declividade intermediária entre a plataforma continental e a de talude. Pode passar. Fossas oceânicas ou abissais. As fossas oceânicas ou abissais são as regiões mais profundas dos oceanos. São zonas de encontro entre placas tectônicas, onde uma dessas placas mergulha sobre a outra. Essas regiões são caracterizadas pela ausência total de luz e por uma pressão insuportável para a maioria dos seres vivos e temperatura muito baixas. Aí em cima tem a do... explicando. Bonitinho. E essa foi a nossa apresentação. Obrigada, Giovana. Primeiro A. Oi, professora. Bom dia. Bom dia. O nosso é sobre placas tectônicas e terremotos. Pode passar. Placas tectônicas convergenciais e placas tectônicas divergenciais e terremotos. O que são placas tectônicas? As placas As placas tectônicas são enormes blocos que fazem parte da camada sólida externa do planeta Terra, a crosta terrestre. Elas sustentam os continentes e os oceanos e são conduzidas pelas correntes de convecção, resultado do calor irradiado do magma incandescente da Terra, que está constante no movimento, ou que está em constante movimento. Essas são as placas que vão de encontro à outra. A placa mais densa mergulha para baixo e da menos densa. É o caso do choque entre uma placa oceânica e a mais densa, e outra continental. Quando essas placas se comprimem, elas acabam dando origem a cadeias montanhosas. Os Andes, por exemplo, nasceram do choque entre duas dessas placas, a oceânica de Nazca e a continental sul-americana. As regiões desse tipo de choque são suscetíveis a terremotos.
placas convergentes. Quem vai falar, liga o microfone. Quando as placas têm a mesma densidade, elas fazem movimento das placas convergentes, ou seja, chocam-se e comprimem. O Himalaia, por exemplo, é resultado do choque entre as placas. Aqui tem um exemplo de rompimento das placas indianas e o choque euroasiático. Placas divergentes, diferentes das demais, as placas convergentes são as únicas que se afastam. Pela falha aberta na crosta pode escapar magma, dando origem à ilha vulcânica. O Oceano Atlântico é coroada por uma falha desse tipo que está afastada da América do Sul da África. Demonstração das placas. Convergente, onde formam montanhas. Uma parte é a mais inclinada. A divergente ocorre o afastamento das placas em sentidos opostos, assim formando fendas entre as áreas planas. Kézia, continua, por favor, que eu não estou conseguindo ver aqui. Desculpa aí, fica atento aqui. Terremotos. O terremoto é um fenômeno natural caracterizado por um forte tremor de terra resultante de fatores como o encontro de diferentes placas tectônicas, blocos que formam a crosta terrestre, falhas geológicas ou ainda atividade vulcânica. Os terremotos são também chamados de abalos sísmicos ou terremotos de terra. Cauã, quer continuar? Eu continuo. Os choques e os afastamentos das placas tectônicas são os principais geradores de terremotos. Nos simples encostamentos delas, há terremotos, que são tremores. Já o emperramento de uma relação a outra cria vulcões, e afastamento permite a passagem de lava que causa erupção de um vulcão. Pode passar, Luan. O primeiro B. Pode passar, Luan. Onde tinha o primeiro B? Bom dia a todos. Bom dia. Professora, Sim, tá conseguindo me ouvir? sim, sim. Sim? Sim. Nosso grupo vai falar sobre as placas tectônicas, escalas e movimentos, principais ocorrências. Quem está participando é Bruna. Pode voltar. Descer, por favor. Bruna, Giovana Porfírio, a Giovana Costa, a Jennifer Pinheiro, Lucas Barbosa, Samira Crea, Vitor Ferreira, Vitória Nascimento, Raquel de Mello, Yara Souza, Sunamita Salles e Stephanie Gonçalves. Pode passar. Bom,
Primeiramente, placas tectônicas, escalas e movimentos. Vou falar sobre os tipos de movimentos das placas tectônicas. Há 3 tipos principais de movimentos das placas tectônicas, considerando a direção do deslocamento de uma placa em relação à outra, o convergente, o divergente e o subsidente ou transformante. Passo a fala para a Giovana. Movimento convergente. As placas com movimento convergente são aquelas que se chocam diretamente entre si, indo uma contra a outra. É esse o caso do exemplo no esquema anterior, onde se formam as maiores cadeias de montanha. Passa Luan, ver se elas estão avançadas. Movimento divergente. Ocorre quando as placas afastam-se uma da outra. Esse afastamento pode provocar a emergência do magma, que se solidifica e forma algumas ilhas vulcânicas em áreas oceânicas. Passa a fala para Jennifer. Passa mais Luan. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o movimento transformante. O movimento transformante é quando as placas se deslocam unilateralmente, ou seja, apenas de um lado, havendo ainda assim um atrito entre elas, com a ocorrência de terremotos e a formação de alguns falhamentos, como, por exemplo, a falha de St. Andreas, no oeste dos Estados Unidos. Passa a fala para o Lucas. Passa, Luan, vê se você acha o slide que elas estão falando. Pode ir para frente. Vê se você acha o seu, Lucas. Tá. Então, volta, Luan, só por favor, só para a gente tentar acompanhar a fala delas com o slide. Vocês localizam o slide que vocês estão falando? Professora, teve um problema, o Lucas não conseguiu entrar, então quem vai apresentar é o Victor. Tudo bem. Você consegue localizar, Victor, o slide que você vai apresentar? Consigo, eu estou no WhatsApp aqui. Tá, só fala para o Luan se está para frente ou para trás, porque daí ele consegue pôr na tela. Eu acho que o slide não está nesse slide aí, não. Tá no... Tá bom, então. Se vocês precisarem de algum, aí vocês falam para o Luan, tá bom? Que daí tanto ele volta quanto ele aumenta. Pode começar, Victor. Eu estou apresentando o Lucas agora, eu vou ler aqui. Escalas. Após o ano de 1900 surgiu a escala Richter, a escala de medição para terremotos. A escala foi criada pelo americano Charles Richter e possui uma medida que varia de 0 a 9,5 ou mais, a depender do último terremoto registrado. Parte do Lucas terminada. Poderia colocar na tabela, por favor? Volta só, Luan, mais um pouquinho. Então tá para frente. Qual que é o slide? Que eu acho que tá tudo fora de ordem. Não, do jeito que ela tá para frente. Isso, a Bruna começou aí. Tipo de convergência, as curiosidades, os movimentos. Essa. Ótimo. Essa escala é responsável por registrar a intensidade dos tremores. Um dos abalos sísmicos mais fortes aconteceu no Chile em 1990, que alcançou a magnitude de 9,5 na escala. Veja a seguir os registros mais intensos. No Chile, no ano de 1960, a magnitude foi 9,5. No Alasca, em 1964, a magnitude foi 9,2. Na Sumatra, em 2004, foi 9,1 e no Japão, em 2011, a magnitude foi 9,0. Pode passar, Lu. Ok. Alguma fala ainda primeiro? Bem? Sim, da Nicole, as curiosidades.
Você só volta, Vitor. Eu vou falar sobre as curiosidades. A principal causa dos terremotos é o movimento das placas tectônicas da Terra. Quando essas placas tectônicas se separam e colidem, causa vibrações sobre o solo, chamadas de terremotos. As movimentações das placas tectônicas também acarretam fenômenos geológicos, como a ocorrência dos terremotos e também as manifestações dos vulcões. O próximo. Por que as placas tectônicas se movimentam? Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. A movimentação das placas é um processo lento e que ocorre no limite entre elas. O movimento das placas tectônicas pode ser laterais, de afastamento e colisão. Pronto. Beleza, agora é a minha parte. Não tá nos slides, não, as falas. Ah, tá. Principais ocorrências. Além das alterações nas formas de relevo continentais e oceânicas, a movimentação das placas tectônicas também acarreta outros fenômenos geológicos, como a ocorrência de terremotos e também a manifestação dos vulcões. Não por acaso, os principais registros dessas ocorrências manifestam-se nas áreas limítrofes, entre uma placa e outra, cujo exemplo mais notório é o Círculo de Fogo do Pacífico, uma área que se estende do oeste da América do Sul ao leste da Ásia e algumas partes da Oceania. Nessa área, os terremotos e, consequentemente, os tsunamis são frequentes e intensos. Obrigado. As principais placas tectônicas são placa do Pacífico, placa norte-americana, placa do Nexa, placa do Caribe, placa dos Cocos, placa sul-americana, placa africana, placa antártida, placa euroasiática, placa da Arábia, placa do Irã, placa das Filipinas e a placa da Indo-Australiana. Maravilhoso. É isso, professora. Obrigada. Obrigada eu, Giovana. Eu acho que terminou a fala de todos os grupos, né? Eu acho que eu vou pedir para vocês fazerem mais seminário. Vocês foram muito bem, viu? Parabéns a todos, né? Eu gostei bastante. Isso leva vocês a desenvolverem, né, o hábito e até mesmo o raciocínio da pesquisa e do protagonismo, né? Que é esse o objetivo, né, de uma formação de qualidade, que vocês desenvolvam, né, essas habilidades de pesquisa voltado para a ciência e que vocês exerçam o protagonismo. Fala, Jamile. Desculpa, é porque minha internet está caindo, ela está horrível. Não, eu compreendo, né? Vários alunos estão reclamando e eu também passo por isso, né? E assim, eu sei que está gravando tudo, mas essa semana eu fiquei 3 dias sem água aqui na minha casa, né? E a gente sabe que esses desafios não dependem de nós. Eu compreendo vocês, porque eu também passo por isso constantemente, né? Graças a Deus, na hora da gravação, a gente não tem grandes... Eu acho que foi com vocês que eu tive problemas uma vez, né? E ficou interrompida. Mas isso pode acontecer, né? Tecnologias é ao vivo e a cores, né? Tá bom? Eu vou fazer umas considerações finais. Mas desculpa mesmo, professora. Para vocês se apropriarem um pouquinho mais, né, desse conteúdo, porque ele é extremamente científico. Quando a gente fala de geografia física, é isso e ponto, né? A geografia física, ela não muda. Enquanto na geografia humana, a gente tem variações, né? A humanidade evolui, as questões sociais progride ou regride, na geografia física, não, eu não tenho como mudar a dinâmica de um vulcão, a dinâmica do relevo, ele pode sofrer alterações, o relevo sim, mas a dinâmica da estrutura da Terra, não. A gente não consegue, então a gente tem que estudar, né, com muita propriedade, sabendo que, de acordo com a dinâmica interna da Terra, a gente pode sofrer grandes influências aqui no externo. É porque as camadas externas, elas sofrem influência das camadas internas. Uma vez que as camadas externas sofrem transformações, a gente não consegue mudar o interno,
né? Até porque está a quilômetros de profundidade, né? Como vocês colocaram aí, quando vocês trouxeram, né, os taludes, né? Quando a gente fala, né, 100 metros de distância, 200 metros a cada 1000 metros, a gente vai ver que é uma profundidade extrema, tá bom? Então, eu vou fazer as considerações. Eu acho que a parte do primeiro D, né, eu vou falar só um pouquinho da deriva continental, porque ele foi a introdução. Pode passar, Luan, por favor. Como foi a introdução, e a gente já vinha trazendo, né, esse conteúdo desde o primeiro dia de aula, quando a gente estudou a estrutura da Terra, então eu coloquei aí a teoria da deriva continental, porque esse é um conteúdo muito importante para vocês se apropriarem, e vocês perceberem, puxa, falou da fragmentação dos continentes, eu vou lembrar da deriva continental, né, que um dia nós tivemos a Pangeia, e de acordo, né, com a teoria do Big Bang, os continentes se fragmentaram e foram surgindo aí as placas tectônicas até essa configuração que nós temos hoje. Daí entra a fala das meninas, né, que falaram da divergência e da convergência de placas, e nós sabemos que no futuro não vamos ter essa configuração, porque a dinâmica, ela continua acontecendo. Então, hoje nós temos essa configuração, mas nós já estudamos que, de acordo com a divergência, algumas placas vão se afastando e outras placas tendem a se juntar, né? Ali vai criando-se, né, outras formas de relevos até grandes montanhas, como a gente, né, acabou de ouvir vocês falarem aí, tá bom? Então, teoria das placas tectônicas, deriva continental, eu sempre vou lembrar isso. Quem trouxe, né, esse estudo científico para a gente? O Alfred Wegener. Pode passar, Luan. Então, esses movimentos das placas, né, eles são responsáveis por uma série de acidentes geográficos, como os vulcões, os terremotos e os tsunamis, como vocês falaram, né? Então, esses fenômenos, eles são naturais, porque eles não dependem da ação do homem, eles estão extremamente relacionados à natureza. Né? Então, quando a gente fala, o homem está gerando, será que a gente, nós, seres humanos, com a nossa força, nós temos condição de alterar a natureza a ponto de causar um tsunami? Então, a gente tem que, às vezes, né, refletir um pouco diante da ciência. Nós não temos esse poder. Por mais que o homem altere o meio ambiente, tudo, eu não tenho força para tal. Né? Se algum homem é super-herói que tenha, me mostra, porque eu acho meio difícil ele sobreviver até a onda do tsunami. Imagina criar um tsunami. O movimento das placas também é responsável pela formação dos continentes, né, como a gente tem a teoria da deriva continental e a definição do mapa da Terra, como a gente conhece. Então, por mais que a gente sabe que o homem, né, mas que a gente sabe que o homem consegue fazer, né, várias coisas hoje, a gente tem ainda a natureza fazendo o contorno principal. Então, os movimentos das placas, né, podem ser observados através de seus limites, né? Então, as meninas trouxeram os limites das divergências e o limite da convergência. Quando a gente fala dos limites da divergência, define a zona da construção de uma placa. Então, se eu estou, né, numa zona que diverge uma da outra, eu vou estar naquele lugar que é construída uma placa tectônica. Se eu estou numa zona de convergência, eu vou estar no lugar onde a placa tectônica é destruída, porque quando uma entra em choque com a outra, nesse momento já há uma quebra, né, da estrutura da placa tectônica, né, porque há pequenos abalos sísmicos, né, por mais que a gente, aqui no Brasil, a gente não vê, né, no mundo inteiro tem abalos sísmicos e terremotos vários todos os dias e o tempo todo. Tanto quanto no Japão, as casas já são construídas para resistir aos abalos físicos, né? Então, as estruturas de engenharia das casas, dos prédios, né, ou de toda a infraestrutura no Japão, é toda feita com cabo de aço. Não sei se vocês já ouviram, né, já estudaram sobre isso. Enquanto a gente aqui, né, faz toda a estrutura à base de ferro e cimento, lá no Japão eles fazem toda a estrutura de mola ou cabo de aço, porque a partir do momento que há o tremor de terra ou a movimentação das placas, eles não sofrem os abalos, eles não percebem os abalos, porque as casas já são adaptadas. Né?
E eu acho que foi o Luan que falou, né, dos movimentos consecutivos, que é onde estão as falhas transformantes, né, que uma de vocês trouxe aí, tá bom? Pode passar, Luan. Os movimentos internos da Terra, né, então, eles são responsáveis por essa dinâmica, eu acho que não lembro quem foi, mas que falou que é o tectonismo, o vulcanismo e os abalos físicos. Então, vai ser sempre esses três movimentos, né, ou é tectonismo, ou é vulcanismo, ou é abalo sísmico. Pode passar. O tectonismo, né? O tectonismo, ou diatrosfismo, é um fenômeno que está relacionado com o movimento das placas tectônicas presente na litosfera. Então, é a camada externa da Terra. Bom dia. De tal modo que o tectonismo é produzido pelas as forças do interior da Terra e colabora com a formação do relevo. Então, se nós temos um modelo que a gente chama, né, em geologia como escultura do relevo, é como um modelo, como a forma que apresenta para nós, né, tem uma determinada característica, a gente sabe que provém, né, do movimento que os abalos sísmicos da Terra exercem. Entre esses, né, exemplos, nós vamos depender dos movimentos dos terremotos, dos maremotos, entre outros acontecimentos, que a gente chama sempre de fenômenos. A classificação, né, é de acordo com o processo envolvido do tectonismo, né, que a gente vai sempre falar que é ou epirogene ou erogene, né, que vocês trouxeram aí, e eu só trouxe para vocês, né, saber como funciona essa dinâmica, tanto a epirogênese ou a orogenose. O que é a tal da epirogenose, né? Que é chamado também de epirogênico, né? É um tipo de tectonismo que revela um processo lento de verticalização que causa os levantamentos e o rebaixamento da crosta, né? Então, presta atenção que depois eu vou explicar como acontece, ó. Se ele é um processo lento, então vai levar milhões e milhões e milhões de anos para isso acontecer, né? Se ele causa o levantamento ou rebaixamento da crosta, os quais sofrem diversas falhas e fraturas, isso quer dizer que uma montanha ou relevo tanto pode aumentar sua altitude, quanto pode diminuir, né? Então, as montanhas podem crescer? Pode. As montanhas podem diminuir? Pode, de acordo com o movimento da Terra. Porque nós, humanos, não percebemos isso? Porque são movimentos lentos e imperceptíveis, né? Então, seria coisa minúsculas, vamos dizer assim. E pode ocorrer em sentido ascendente ou descendente, né? Esses movimentos de soerguimento eleva uma montanha ou eleva o relevo para cima ou para baixo, tanto faz. Já a orogenose, né, ela determina o processo horizontal, em que acontece o dobramento ou o enrugamento da superfície terrestre. Então, quer dizer, a orogenose é responsável por construir a montanha, enquanto a epirogênese, ela vai ou aumentar ou diminuir o tamanho, a orogênese, ela vai construir, porque é horizontal, então vem dos lados. Então, ele vai pegar a placa tectônica, vai juntar, e aquele material vai se expandir. Então, ele vai criar, né, o relevo ou a montanha, vamos dizer assim, né? Então, esse desdobramento e esses enrugamentos da superfície, por exemplo, né, eles são modernos. Por que são modernos? Porque é coisas que acontecem depois da formação. Então, a gente vai trazer aqui, ó, um depois, por isso que é chamado de moderno. Os antigos é aqueles que foram criados antes, né? Ou seja, quando a gente trabalha, né, a formação geológica, a gente vai ver como foram criadas as montanhas, né? Quando as placas tectônicas se romperam, ou depois da formação das placas, e esse relevo foi sendo montado, né? Por isso que a gente fala do antigo e do moderno. Entenderam? Sim. Beleza, pode passar, Luan, por favor. Então, nós temos aí o processo do vulcanismo, como as meninas trouxeram, né?
Então, o vulcanismo, né, que é um processo que corrobora com a formação do relevo, no entanto, ele está relacionado com as erupções vulcanas, e a gente imagina que nem sempre, né, o vulcão, ele vai criar outros relevos, porque hoje nós não temos mais essa mudança extrema, né? Quando houve as grandes explosões e houve grande derramamento de lavas vulcânicas, né, que é o magma. Quando a gente tem a formação de relevo que vem através de magma, é onde nós vamos ter aqueles nomínios que vocês falaram, né? A tal das rochas magmáticas, ou as rochas metamórficas, ou as rochas sedimentares. Então, se o relevo é construído à base de material vulcânico, nós vamos ter sempre rochas magmáticas, tá? Que é o granizo, o mármore, né? Ou essas rochas de qualidade nobre, de qualidade rígida, vamos dizer assim. Ao entrar em contato com a superfície, essa substância é resfriada, então o magma vem lá a todo vapor do centro da Terra. Quando ele chega aqui na superfície, ele encontra outras temperaturas, e não mais aquela alta temperatura, e ele acaba se resfriando, né? O que dá origem às ilhas vulcânicas e outras formas de relevo. Os abalos sísmicos, como vocês trouxeram, né, que é onde se origina o terremoto, né? Então, o tal do epicentro. Então, ali tem o movimento da terra, ou da crosta, ou das placas, ou de toda aquela massa que existe, ali vai sofrendo alta pressão, né? Eu não lembro quem falou isso, mas eu prestei atenção. Então, a alta pressão ali vai causar o movimento brusco. Quando tem o movimento brusco e uma placa encontra-se com a outra, com a convergência, ali nós temos o abalo, né? Pode passar, né? Então, os abalos sísmicos, né? Eles ocorrem através dos movimentos das placas, da atividade vulcânica, né? Então, sempre, né? Movimento de força, temperatura e pressão, né? Ele designa um fenômeno que provoca vibração brusca, né? Então, o que a gente chama de terremoto é uma vibração. Lembra que os cientistas, né, eu acho que eu falei para vocês, né, a forma que eles estudam a vibração. Então, para estudar uma rocha, eles estouram uma dinamite, de acordo com a vibração, né, ou com a onda que é emitida, eles conseguem caracterizar o tamanho daquela placa, a estrutura, o material, a densidade, tudo por meio dessa vibração. Então, a Terra está o tempo todo emitindo essas vibrações, né? Quando ocorre no mar, são chamados de tsunamis, que é o que a gente vê hoje. Acontecendo muito aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, tá bom? Depois eu explico, que eu vou ter uma imagem, tá bom? Pode passar. Então, nós temos aí o epicentro, tá? A placa tectônica, o epicentro, que é onde chega até a superfície, então, o hipocentro, lá onde é formado, onde acontece, né? O movimento, o estouro. O epicentro é onde chega até nós aqui, onde aconteceu, né? A placa tectônica, ela vai emitir essa onda vibratória. Quando acontece dentro do mar, o epicentro aconteceu lá a quilômetros e quilômetros de distância, mas como está ali com uma força, uma pressão muito grande, a água do mar sofre aquele embalo, então as massas são formadas e as camadas de ar vai se movimentando até quilômetros e quilômetros de distância, né, até chegar até o continente onde há pessoas. Por isso que aqui em Santa Catarina sempre acontece, porque nós temos aqui, né, no sul da América Latina ou da América do Sul, o Chile, né, que são focos de epicentro, né. As meninas trouxeram que o maior terremoto aconteceu no Chile, com a magnitude de 9,5. Então, se nós temos aqui no Chile, né, áreas onde acontece terremotos, é lógico que nem sempre, né, aquele lugar sozinho vai sofrer influência. Então, a quilômetros de distância, acaba ainda sofrendo, né, algumas alterações, né, da natureza. Então, acontece lá no Chile, né, e o tsunami vem pelo mar, e às vezes chega até o Brasil. Pode passar.
Aí os meninos trouxeram, né? Traz para mim, Luan, por favor, a de magnitude da escala Richter. Isso, né? Tem outra escala também, que é chamada escala de Mercalli, mas não é muito estudada, né? Então, sempre que há um terremoto, eles acabam analisando de acordo com a escala Richter, como vocês falaram, que varia de 0 a mais de 9, né, de magnitude. Se chega acima de 4, gente, pode ter certeza que já é um estouro danado, né? Então, eu trouxe para vocês aí, ó, quando a gente tem um terremoto, né, que está acima de 8.0, a destruição é praticamente completa. Então, não tem ser vivo que suporte isso, né? De 7 até 7,9, danos são causados, a destruição, ela chega a acontecer em prédios, em edifícios e assim sucessivamente. Se está de 6 a 6,9, né, os danos são consideráveis. Então, há perdas, há vítimas, mas não chega a destruir toda uma cidade. Quando a gente analisa, né, aí eu vou pulando aí um pouquinho, ó, de 3 a 4,2, houve-se barulhos e tremor, né, e quando está aí, ó, de 2 a 3, é imperceptível, né, onde a gente ouve, né, barulhos e tremor, no estado do Ceará, aqui no Brasil. Então, sempre que vocês ouvirem aí noticiário, lá no Ceará a terra tremeu, né, é muito comum, e isso não quer dizer que tremeu lá. Às vezes foi a quilômetros e quilômetros de distância, mas a vibração chegou até aquele determinado local. E pode acontecer N's que são imperceptíveis, né? Porque a Terra está em movimento o tempo todo. Pode passar, Luan. Daí eu trouxe para vocês também, esse gráfico vai explicar lá o que as meninas trouxeram, né, que é os 7 maiores terremotos da história, né, então só para vocês terem uma noção, né, o tamanho que foi a proporção. Então, terremotos no mundo por ano, então são N, né, são vários. Quando a gente vê, ó, de um raio de 56, né, numa escala 2 da escala Richter, ele é um moderado, né? Então, é ali, né? Há tremor, mas não tem grande destruição. Se chegar numa escala 3, né? Nós vamos ter um raio forte. Se chega numa escala 5 da escala Richter, né? E nós temos aí, quantos no mundo acontece isso? 1.500, né? Por ano. Então, imaginem a quantidade, né? Já dá aí um tornado. Então, não é difícil a gente ver acontecer esses fenômenos, né? Que nós, seres humanos, não queremos que a natureza se movimente. E aconteceu, meu Deus, né? Só que para a natureza isso é natural. Ela vai ter o percurso dela infinitamente, querendo o homem ou não. É que nós não sobrevivemos, nós temos muitas perdas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, onde vocês estudaram aí a placa de NASA, né? É muito comum lá eles terem movimento e ter vários tornados no decorrer do ano, ou todos os anos, né? A gente vê aí o noticiário, só que para eles, né, não é novidade, porque eles sabem da proximidade e da movimentação da placa tectônica que eles têm, né? Então, eles às vezes já se preparam com isso e você não vê ninguém, ai meu Deus, chegou um tornado, né, nos Estados Unidos. É normal, porque o movimento vai acontecer. E não tem o que o homem fazer. O que o homem faz, né? Vocês têm até lá, naquela apostila do aluno, é que como vocês não eram do Estado, e quem é do Estado sabe, aquela apostila laranjinha de geografia, né? Então, eles acabam fazendo prevenções, né? Prevenções e estudos para saber quanto vai acontecer com antecedência. Então, quando eu sei a magnitude que vai vir com antecedência, eu me previno. Mas eu não tenho como dizer, olha, não vem não, vamos barrar, é impossível. Né? Aí eu falei, meu Deus, né? Quando um terremoto, ele chega numa escala 6 de magnitude e acontece 150 por ano, é como se tivéssemos aí a energia da bomba de Hiroshima liberada. Imaginem a quanto de velocidade, a quanto, né, de explosão esse terremoto tem na sua formação. Porque se ele chega, né, no epicentro com essa proporção, onde ele foi formado, pode ter certeza que é muito maior. Né? E aí tem lá, no Chile, né, foi em 2010 que aconteceu,
nós tivemos aí um terremoto na escala de 8, na escala Richter, só que a detonação é mais forte do que toda a história da União Soviética. Aí, na última aqui, né, tem aí a energia que foi liberada, né, nós tivemos lá na Indonésia, no Japão e no Alasca, né, e o maior do mundo, né, que foi o do Chile, em 1960, como as meninas colocaram, chegou numa escala, praticamente numa escala 10, né, eles falam 9,5, 10 de magnitude. Ok? Pode passar, Luan. As placas submarinas, né, como as meninas falaram, né, assim como as continentais, né, nós temos aí as placas formadas dentro do oceano, e elas existem de várias formas, né, que são as bacias e as fossas marinhas. As meninas já trouxeram, mas daí eu só vou fazer uma explanação rápida. Os estudos, né, sobre as placas marinhas, eles são recentes, esses estudos não são, né, de grande proporção linear ao longo da história, até porque nós não tínhamos tecnologias para isso. Então, eles aconteceram praticamente, né, pós Segunda Guerra Mundial ou durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eles descobriram que tanto os continentes quanto os oceanos são irregulares, né, nós não temos aí uma formação única. O estudo, né, teve início em meados do século XIX, porém, ficou muito inconcluso, por não termos tecnologia. No entanto, né, essa busca, né, continuou ocorrendo, e só no século XX, quando existiu tecnologia de precisão e técnicas de melhoramento, o homem ou os cientistas conseguiram coletar informações para tal. Pode passar, Luana. Essas pesquisas, né, elas constatam que no fundo dos oceanos existem várias formas de relevos, entre elas existe, né, aí a plataforma continental, a plataforma oceânica, que é a dorsal oceânica, as bacias oceânicas, os taludes e as fossas abissais, como as meninas falaram, né? Então, vejam aí a escala métrica, né, em relação à distância de um para outro e as mudanças que vai ocorrendo, né? Então, a gente pode ver que dentro do próprio oceano existe uma grande variedade de forma de relevo. Eu só quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nessa maior aqui de profundidade, tá? Depois eu explico para vocês o que é ela, né? Então, a crosta continental, ela corresponde à zona de transição entre a massa continental e o fundo do oceano. Por isso que fala, já está ali, né, numa zona de transição, já está num procedimento de mudança. A declividade entre os pontos, ela é modesta. O relevo possui 70 quilômetros e 200 metros de profundidade. As ilhas oceânicas, né? As ilhas oceânicas é formada a partir do movimento das placas, quando há aquela fragmentação e o derramamento do magma, né, como eles falaram, né? Elas são pequenas extensões de terras ermessas, né, que formam no fundo dos oceanos e se aflora na superfície. Então, imaginem, né, a quantidade de material que sobe do centro da Terra até chegar na superfície de um oceano e construir toda aquela rocha. Daí eu trouxe modelo de ilhas oceânicas para vocês. Nós podemos ter, né, N modelos de ilhas oceânicas, né? Aqui nós temos, né, várias aqui no Brasil. Eu trouxe essa daqui, que é uma das mais famosas do Brasil. Alguém pode me dizer se consegue, né, chutar? Qual é? É o quê, professora? Aqui, ó. É a ilha mais famosa do Brasil. Vocês imaginam onde fica localizada? Não? Se localiza no Caribe, não é? Não. Não. Não? É Fernando de Noronha. Oi? Não entendi, Luan. Ah, eu pensei que era Ilha Grande. Eu pensei que era Ilha Grande. Fernando de Noronha, tá? Fernando de Noronha, gente, é uma ilha, né,
que para ir lá tem que ter um pouquinho de dinheiro, né? E é toda controlada pela Marinha, né? Tem vários segmentos ambientais para você adentrar na ilha de Fernando de Noronha. Nós podemos ter ilhas que são vulcânicas, né? Então, e que às vezes são ativas ou não, porque o vulcão ele ainda tem isso, né? Ele passa anos ativos, depois ele entra em inatividade, depois ele volta a ficar ativo de novo e assim sucessivamente, né? E nós temos ilhas que são utilizadas tanto para turismo, quanto para comércio, quanto para pesca, quanto para moradia, né? Quem pode morar numa ilha, né? Não é para todo mundo, e até mesmo para plataformas, né? De grandes empresas, produtora como é que fala? Extração, né? Não, tem uma palavra, tem, né? Empresas que extraem petróleo. É tipo assim, como se fosse isso. Eu não encontrei a palavra. De extração, né? Então, ela faz a extração, mas assim, quando é produtora e faz a extração, é tipo assim, essa palavra, né? Então, é muito comum a gente... A gente entendeu, professor, né? Hã? Não entendi, Luan. A gente entendeu já, extratora. É extratora, é como se fosse, mas não é isso não, tá errado. Né? Então, assim, é muito comum a gente ver nos oceanos, nos mares, né, plataformas dessas empresas, né? Inclusive, né, o Brasil tem várias, né? Então, até mesmo os mares têm uma função social, econômica e natural. Pode passar, Luan. Tá. Daí eu vou explicar o tal do talude, né, que as meninas trouxeram aí a imagem bonitinha, né? O talude é essa área de declividade, ó. Então, se eu tenho a plataforma, de repente vem aqui, né, o talude, é como se fosse um corte, né? Então, percebam, né? Por isso que a gente, às vezes, quando vai à praia, e é uma das coisas que eu estou vendo muito nos noticiários... Professora. Oi. Extrativas. É extrativo. Olha só que bonitinho. É por isso que eu gosto de gente pesquisadora. Obrigada, Marisa. Né? Então, é produtora e extrativas, né? Então, quando a gente vai à praia, gente, a gente tem que prestar muita atenção em relação ao relevo. Primeiro, porque você não enxerga a olho nu, né? Então, se eu estou num ambiente desconhecido, vá com cautela, porque dentro do próprio oceano pode ter uma declividade muito grande. E se você encontra uma declividade muito grande, vem uma onda, ela te carrega, pode ter certeza. Então, se eu estou aqui na praia, bonitinho, e de repente tem um declive muito grande, eu perco o chão, né? Não sei se vocês já viram isso acontecer. Uma praia que tem muito isso é a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? E além de tudo, né, quando você está em Copacabana, né, você está num lugar onde tem um relevo muito, né, irregular, e a areia de lá é muito, muito grossa, né? Eu lembro quando eu fui para Copacabana, eu voltei toda ralada, né, porque você vai, o relevo é irregular, você cai, e quando você cai, a areia é muito grossa, então você acaba se ralando com muita facilidade. Só que aqui nós também temos várias praias, né? E é uma das coisas que o ser humano acaba não respeitando isso, né? A diversidade da natureza, né? A gente fala tanto na diversidade humana, só que a natureza também requer, né, esse exercício, né? Então, quando a gente está aqui, ó, alta declividade muito estreita, esse tipo de relevo tem início a 200 metros de profundidade, pode atingir até 2.000 metros de profundidade. Então, imagina, né, como se você caísse num buraco negro, né, e a gente vai ver que dentro do oceano tem buraco negro, viu? Pode passar, né? As bacias, né, é uma área sedimentar, então, quando temos uma área sedimentar, já não é mais aquele material que era formado pelo magma, então é um material que já foi decomposto ali, já é uma junção de sedimento, tá? Quando a gente, não sei se a gente vai conseguir estudar rochas, mas se a gente estudar a estrutura das rochas, aí a gente vai ver, né, a diferença. Então, ela encontra em regiões profundas do oceano e ela oscila muito, né? Em variação de 2 a 5.000 metros, né? Então, é uma grande bacia, então é uma grande área rebaixada. Então, imagina, uma bacia é um lugar que reserva, né, ou um reservatório. A mesma coisa lá dentro dos oceanos. Pode passar. As fossas marinhas, tá? Nós estamos terminando, tá? As fossas são essas áreas profundas que podem atingir aqui, ó, 8.000 metros de profundidade.
a maior fossa marinha é a fossa das Marianas, tá? As Lamarianas. Eu pedi para vocês pesquisarem, não foi, meninas? Né? Então, as fossas das Marianas, né, elas são estudadas e é chamado do buraco negro, né, submarino, vamos dizer assim. Então, imaginem que nós estamos aqui, né, numa profundidade tamanha, existe lá, né, um buraco negro dentro do oceano. Pode passar, Luana. Aqui são as fossas marinhas, né, que existem no planeta, tá? Então, aqui nós temos, né, em Cabo Verde, nós vamos ter, né, a fossa de Java, dentro do Oceano Índico, e vejam, né, a profundidade, né, ó. E as Marianas aqui, ó. Quantos metros de profundidade as Marianas têm? As Marianas, elas chegam a 11 mil metros, né? Porque eles contam a partir de alguma altura do relevo. Pode passar, Luan? Por incrível que pareça, tem quem vá, né, ao fundo das Ilhas Marianas, né? Esse é um cientista americano, né? E ele foi, né? E conseguiu descrever a profundidade lá e o que tem, né? O que é encontrado. Corajoso, doido, né? Eu não sei como, o herói, eu não sei como definir isso. As cadeias oceânicas, né? Então, nós temos aí as maiores cadeias oceânicas do mundo. Estão roubando o carro. É o portão da minha casa. Aqui em casa é tudo cheio de alarme, viu, gente? Então, aqui nós temos as maiores cadeias oceânicas do mundo, tá? Trouxe a imagem para vocês. Pode passar, Luan. Ótimo, né? Esse daqui eu queria que vocês entendessem como acontece esse movimento, né? Então, o tal do soerguimento, né? É a consequência do afastamento das correntes convectivas, né? Então, as placas, elas são convergentes, mas elas se afastam, tá? Do mesmo jeito que está aí na imagem. Mas, por mais que elas convergem uma da outra, elas se afastam, elas convergem e se afastam, convergem e se afastam, tá? Quando elas fazem esse movimento, né, o magma divergente no manto dá origem aos rifts, né? Então, nos Estados Unidos, a gente vê muito isso em filme, né? Os rifts americanos, vamos dizer assim, né? Essas dorsais submarinas dos oceanos estão conectadas, né? Formando a maior cadeia de montanha do mundo, né? Então, mesmo que aconteça a quilômetros de distância, em algum lugar vai estar tendo o resultado de todo esse processo. Então, a gente vê muito nos Estados Unidos, presta atenção no que eu estou falando, só que a maior cadeia de montanha do mundo vai estar no Havaí. Então, nem sempre onde é formado, onde acontece isso, né, vai estar sendo formada a cadeia. Por mais que o Havaí esteja ali próximo ao território americano, a gente sabe que já está um pouquinho mais afastado. Tá? Então, aí, ó, essa cadeia montanhosa seria vista do espaço se não fosse os oceanos, né? É diferente das cadeias continentais na composição formada por basaltos isentos de deformação. Então, aqui na superfície, as cadeias de montanhas, elas sofrem deformações. As cadeias oceânicas, elas praticamente ficam intactas, porque elas não têm, né, uma outra força exercendo, é apenas o movimento que elas exercem. Então, vejam aí a imagem, né, ilustrativa. Pode passar, Luan. E aqui nós temos a cadeia de montanhas, né, a maior do mundo. Por mais que a gente fala, é o Himalaia, então quando a gente fala do Himalaia, e as meninas trouxeram, né, eu já estou terminando, tá? E as meninas trouxeram, o Himalaia é submerso, né, e quando a gente fala, né, do Monte Manaus, ele tanto é interno quanto externo, né, então aí eu trouxe a explicação para vocês, né, é o Monte Manaus, que fica no Havaí, que é o ponto mais alto do arquipélago havaiano. A montanha mede 10.203 metros, dos quais 6.000 metros ficam submersos e 4.170 estão acima do nível do mar.
Então, o Monte Everest, ele acho que mede 8, quase 9, né? E esse chega a 10 mil, só que metade fica acima e metade dentro do oceano. Então, vejam aí que bonito, né? Pode passar. E obrigada a todos, tá? Pela participação, por terem colaborado, por terem se empenhado, se dedicado e vindo aqui apresentar o trabalho de vocês, tá bom? Prontinho? Alguma dúvida? Não. Nenhuma, Giovana? Nenhuma? Professora. Oi. Não, ninguém quer fazer nenhuma colocação? Tá tudo certinho? Sim. Sim. Então tá bom, gente. Então, obrigado, viu? Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, professora. Paz do Senhor. Obrigada por tudo, viu?